Oremos neste momento. Senhor nosso Deus, abre os nossos entendimentos, para que a Tua palavra, que foi lida nesta noite, ela possa achar guarida em nossos corações. E que Tu possa, ó Deus, usar o Teu servo, este que vos fala, como instrumento nas Tuas mãos, para trazer a Tua palavra aos nossos corações. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor meu. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Quando Deus criou o homem, a palavra do Senhor diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o homem criou e o dotou de toda a sabedoria, colocou o homem nos jardins para que cuidasse desse jardim. E o homem todos os dias falava com Deus. Diz a palavra lá em Gênesis, logo nos primeiros capítulos, que Deus falava com o homem na viração do dia. Era uma comunhão plena, era uma comunhão salutar, saudável. Era uma comunhão em que colocava o homem sempre em sintonia com Deus e com a sua obra criada. E essa obra que Deus fez, a obra da criação de Deus, a obra-prima sendo este homem, obra criada por Deus para louvar, para glorificar e exaltar o nome do Senhor, tinha todos os privilégios. O homem não foi criado de um mero acaso, o homem não foi criado por obra do destino, mas o homem, diz a palavra, que o Senhor ali no conselho eterno, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Este homem, coroa da criação de Deus, diz a palavra que tinha comunhão com Deus, falando todos os dias com o Senhor. Mas segundo a mesma palavra, diz que um certo dia, o homem, instigado pelo diabo, querendo ser conhecedor do bem e do mal, desobedece a Deus e ali traz um castigo para ele e sua esposa e para toda a geração, porque Adão era o representante de toda a raça humana. E com isso o homem se torna inimigo de Deus. Não tem mais comunhão, não tem mais relacionamento, o pecado deixa o homem nu diante de Deus, tanto é que o Senhor, quando chama por Adão, ele diz, vendo que eu estava nu, me escondi. Então é isso que o pecado faz, irmão. Nos deixa nus diante de Deus e também faz com que nos afastemos dele. E quando Deus ali procurou o homem estava escondido, porque não tinha mais condições de estar diante de Deus. O texto que acabamos de ler, que Patrícia leu, fala de um estado terrível que o homem se encontrava. Um estado deplorável. Não havia saída para o homem. Não havia como o homem voltar a Deus. Não havia como o homem buscar a Deus. Não havia como o homem que está agora, diz Paulo, morto em delitos e pecado, buscar ao Senhor. Buscar aquele primeiro amor. Buscar aquela primeira comunhão, porque este homem está morto, perdido e sem esperança. Mas diz a palavra, irmãos, que aprove a Deus. Deus sendo rico em graça, Deus sendo rico
em misericórdia, Deus sendo rico em bondade para com todos nós, como diz Paulo em Romanos 5:8, que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele envia Jesus Cristo, e é por meio do Senhor Jesus Cristo, irmãos, que passamos a ter vida com Deus, e que passamos a ter comunhão com Deus, que passamos a ter uma vida diferente da vida que todos aqueles que tinham caído em Adão estavam, mortos em delitos e pecados. E eu queria meditar com os amados irmãos no tema restaurados em Cristo. Vamos lá? Restaurados em Cristo. Mais uma vez, restaurados em Cristo. A palavra restauração é uma palavra, irmão, que leva-nos a entender restaurar de algo, é algo que restaurar algo que estava ruim, que estava deteriorado, que estava precisando de uma mudança. E Deus, Ele envia Jesus Cristo, diz a palavra, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então a gente observa aqui, a primeira coisa que destacamos aqui, é que Paulo diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Do versículo 1 a 3, nós encontramos aqui Paulo dizendo que nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Né? Qual o curso do mundo? É a desobediência, o espírito que atua nos filhos da desobediência. E nós encontramos, irmão, muitas vezes as pessoas dizendo, eu até tenho vontade de ir à igreja, eu até tenho vontade de fazer a vontade de Deus, mas dentro de mim eu não sinto forças. É como se alguém estivesse me puxando para baixo. É justamente isso, irmãos, que nós vemos nos filhos da desobediência. Muitos têm vontade, mas poucos têm a coragem de rachar com o mundo, de jogar fora as coisas que Deus não se agrada para seguir a Cristo. Por isso que eu digo, irmãos, que o homem, nesse estado de morto em delitos e pecados, ele não tem prazer nas coisas de Deus. Ou vocês acham que quando vocês dizem assim, hoje eu vou para a igreja, o inferno não articulou alguma forma de colocar sono em você? Pessoas que passam horas, já observou que nós muitas vezes passamos horas nas redes sociais, nós passamos horas assistindo um bom filme, nós passamos horas conversando com alguém que nós gostamos de conversar, mas passamos poucas horas, ou quase nenhuma hora do dia ou da semana, lendo a palavra de Deus. Vocês já observaram isso? Vocês já observaram que todas as vezes quando você diz assim, hoje eu vou ler a Bíblia, ou eu hoje vou para o culto, pessoas que nunca apareceram na sua casa, chegam justamente naquele horário, para lhe tirar a vontade de ir para a igreja. São essas setas, irmãos, que nós precisamos entender que o homem por si só, ele não busca a Deus. O homem por si só não tem vontade de buscar a Deus, porque ele está morto em delitos e pecados. Ele não tem prazer na lei do Senhor, ele não tem prazer em buscar a Deus, a fonte da vida, ele não entende a palavra de Deus, e ele só se ocupa em buscar as coisas que são do homem, do mundo, porque ele está morto
em delitos e pecado. Ele só tem prazer em pecar. Ele só tem prazer em fazer a vontade da carne. Observe que Paulo, em Gálatas 5:17, ele diz que dentro de mim, dentro de você, há uma batalha constante todos os dias. Há uma batalha dentro de mim. A carne, que é a vontade, que são os desejos, dizendo, não lê a Bíblia hoje não? Não vai para a igreja hoje não? Você já trabalhou tanto, você já fez tanto, fica em casa. Essa vontade da carne só tem prazer nas coisas da carne. É por isso que o homem natural não entende a palavra de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Porque precisa este homem, quando eu falo homem e mulher, ser restaurado em Cristo pela graça de Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz que é pela graça que você é salvo. Não havia entre nós, dentro de nós, nada que pudesse levar a Deus dizer, eu vou salvar o pastor José Roberto porque ele é um homem bom. Eu vou salvar aquela irmãzinha ou aquela pessoa porque ela era uma pessoa boa. Porque nada havia em nós que pudesse comover o coração de Deus, a não ser a sua graça, o seu amor. O homem, quando ele pecou, ele se tornou inimigo de Deus. Paulo falando lá em Romanos 3:23, ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E lá em Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. As pessoas hoje querem ouvir, sabe o quê? Palavras que massageiem o seu coração. Não, você é uma pessoa boa. Pode vir de todo jeito. Deus aceita você de todo jeito, aceita. Mas você não pode viver de todo jeito se você quer realmente agradar a Deus. Amém? Você não pode viver de todo jeito se você quer agradar a Deus. Quando você vai fazer um teste numa grande empresa, tem lá as normas. Você tem que se adequar a cada uma daquelas normas, se você quiser trabalhar naquela empresa. Mas o que é que a gente faz com Deus? A gente apresenta, irmãos, muitas vezes, uma oferta. A oferta que eu falo é a vida, de todo jeito. E queremos que Deus receba de todo jeito. E a gente muitas vezes é tão articulado com outras coisas, mas para Deus a gente faz de todo jeito. Deus, quando buscou você, quando salvou você, Ele salvou você para viver uma vida que agrade a Ele. Por isso que a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo que está dentro de nós vai moldando o nosso caráter. A segunda coisa que nós destacamos aqui sobre o tema restaurados em Cristo é que a graça de Deus na vida do homem faz toda a diferença. Veja aí no versículo 4 ao versículo 7, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com quem, irmãos? Com Cristo. Cristo morreu por causa dos meus pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Aí diz assim: pela graça sois salvos. Versículo 6. E juntamente com ele quem? Cristo,
nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí vem a finalidade. Com que finalidade Deus fez isso? Com que finalidade Deus salvou o Leandro? Com que finalidade Deus salvou o Tony, a Anne, o Bruno, Patrícia e tantos irmãos aqui? Aí no versículo 7 ele responde: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em quem? Em Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, foi Cristo. Foi Cristo que pagou uma dívida que eu não podia pagar. Foi Cristo que pagou a sua dívida centavo a centavo. Foi Cristo que pagou uma dívida que nós tínhamos, que era uma dívida que ninguém poderia pagar, irmãos, a não ser o Senhor Jesus Cristo. A palavra misericórdia, irmãos, é algo que você recebe de Deus sem merecer, né? Aliás, graça é você receber algo de Deus que você não merece. Isso é graça. A Bíblia diz que Deus, ele é rico em graça, em bondade. Mas essa bondade aqui não é alguma coisa semelhante ao que as pessoas aí vê outras fazerem. Ah, fulano é um homem bom. Ah, fulano é uma mulher boa. Porque olha como ela faz isso. Olha como é assim. Não é isso que a palavra do Senhor está dizendo. A bondade aqui, irmãos, é algo muito maior do que eu posso imaginar. Porque nesse estado, irmãos, que o homem estava morto em delitos e pecados, ele precisava da graça. Ele precisava da graça de Deus. E hoje as pessoas não querem ouvir isso. Observem que as igrejas que pregam a palavra de Deus genuinamente, as pessoas não buscam. As pessoas estão atrás de shows pirotécnicos. As pessoas estão atrás de fumaça, de gelo seco. De muito oba-oba, mas as pessoas estão vazias de Deus, porque não querem se submeter à graça do Senhor. E Paulo diz: olha, Deus te salvou não foi porque você é bom não, mas Deus te salvou pela graça, o favor não merecido. Você não merecia, aí Deus foi lá e te resgatou. E Deus resgatou você, e Deus resgatou a mim, e Deus resgatou a cada um de nós, para mostrar nos séculos vindouros que Deus é bom, que Deus é gracioso, que Deus pega um homem no estado de miséria que ele se encontra, e transforma num verdadeiro homem de Deus agora. Como era fulano, olha como ele mudou. E não precisa, irmãos, você dizer para ninguém: olha como eu mudei. Não precisa, sabia disso? Você não precisa dizer aí fora, você não precisa dizer na igreja que você é uma pessoa diferente, porque as obras que você começa a fazer em Deus irão demonstrar que você é uma pessoa diferente. São as pessoas aí fora que vai dizer que você é uma pessoa diferente, porque quando você diz, eu sou uma pessoa diferente, você cai no engano, uma coisa chamada orgulho espiritual, que você está dizendo: olha Deus, eu sou bom, olha Deus, como eu mudei, olha Deus para mim, porque eu mudei, Senhor, e eu não sou mais como fulano de tal. Não precisa você dizer para ninguém que é uma pessoa diferente, porque as pessoas aí fora vão ver a mudança que Jesus fez na sua vida. Amém? É Jesus que vai dizer. Vocês observaram o diálogo ali de Satanás com Deus? Observou que o texto não diz assim, Jó chegando assim para Deus, dizendo: Deus, eu sou um homem bom, eu me desvio do mal, eu não sou como os meus contemporâneos, eu não sou como os meus irmãos. Mas quem é que dá o testemunho de Jó? O próprio Deus. Observasse meu servo Jó?
homem íntegro, reto, que se desvia do mal, você não vai precisar falar para ninguém que é uma pessoa diferente. As pessoas vão ver a diferença na sua vida. Que é isso? Graça. É a graça de Deus. Deus ressuscitou você. Por isso que nós não podemos mais viver como se estivéssemos mortos, fazendo as mesmas coisas. Você precisa ter um encontro real com Deus. Eu preciso ter um encontro real com Deus, porque a palavra do Senhor diz que quando Deus entra na vida, Ele entra mudando tudo. O homem que era ignorante passa a não ser mais ignorante. A mulher que era bruta passa a não ser bruta. A mulher que praguejava, que reclamava, que murmurava, passa a ser uma mulher doce. E é ela que vai dizer, marido, eu mudei. É o marido que vai entender isso, que vai ver a mudança. Porque por mais que ela fala que mudou, se ela não tiver uma atitude de mudança, o marido vai dizer, você não mudou, porque você fala que mudou. Mas as tuas obras são daquela mulher de antes. Você fala que mudou, mas é o mesmo homem que continua fazendo isso que era no passado. Isso é graça, irmão. Isso Deus faz quando nós queremos ser mudados. Tem muitas pessoas que chegam para mim e dizem assim, pastor, ore por mim. Eu posso até orar, mas se você que está passando por um problema, que sabe onde precisa mudar, se você não decidir mudar, não vai adiantar. Está cheio de clínicas de recuperação aí de drogados, mas enquanto ele não entender que precisa mudar, largar as drogas, você pode botar na melhor clínica, ele não vai mudar, porque quem abriu a porta para o caminho das drogas foi ele, e só ele pode fechar. Por isso que quanto mais você ora, você precisa entender que tem que haver no coração daquele que quer mudar, o desejo de mudar, senão é só balela. E a palavra do Senhor diz, só gritos vazios Deus não escuta. E o que são gritos vazios, pastor? Pessoas que oram, só por desencargo de consciência, mas no coração dela não há o desejo nenhum de mudar, porque elas têm prazer naquela vida de pecado. A terceira e última coisa, irmão, que eu gostaria de destacar aqui sobre restaurados por Cristo, é que o homem de Deus, ele passa a ser uma nova criatura. Observe agora dos versículos 7 a 10, permaneça com a sua Bíblia aberta, Efésios capítulo 2, versos 7 a 10 agora. Diz assim, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, ou seja, fomos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A graça de Deus, ela se materializou na pessoa de Cristo. Por isso que ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sendo o verdadeiro motivo do amor de Deus, Cristo, que é o verdadeiro amor de Deus, que se encarnou, veio ao mundo para nos salvar a todos. Nós precisamos entender isso, irmão, porque quando Deus enviou Jesus Cristo, Ele não enviou um anjo apenas para morrer na cruz, Ele não enviou Abraão, não enviou Moisés, não enviou Elias, não enviou Isaac, não enviou Jacó, Ele deu o que Ele tinha de melhor, o seu único filho. Para quê? Para que todos nós pudéssemos ter vida
e vida com abundância. E observe, irmão, que aqui nós destacamos palavras apenas. A primeira palavra que a gente falou a princípio é a graça, que é o favor que recebemos de Deus sem merecermos. Deus nos escolheu não porque éramos bonzinhos, certinhos. Deus não escolheu você porque você é uma pessoa talentosa, é uma pessoa bonita. Ah, não, Deus vai escolher os bonitos. O que seria do pastor? É verdade? Deus iria escolher os do tipo de Leonardo DiCaprio. Onde estaria o pastor agora? Misericórdia de mim, Senhor. Nós destacamos agora, irmãos, fé, a segunda palavra. A fé que opera no coração daquele pecador, que faz com que ele agora, movido pelo Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele passa agora a entender a palavra de Deus. E essa fé aqui é fé salvadora, que vem como dom de Deus para a salvação do homem pecador. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé aqui, irmãos, é o meio pelo qual a graça nos alcança. A gente é salvo pela graça, mas a fé é o mecanismo que Deus usou para nos salvar. A terceira coisa, irmãos, obras. Versículo 8 aqui, 9, aliás, não de obras para que ninguém se glorie. Não é verdade? Obras aqui, irmãos, não é apenas fazer caridade. Obras aqui é esforço humano. Pessoas que são esforçadas, pessoas que fazem tudo para fazer o bem, mas que não querem compromisso nenhum com o Senhor. Vão chegar ao céu? Não vão. Porque o único caminho para levar o homem a Deus se chama Jesus Cristo. Esforço humano aqui, obras, irmão. O homem jamais poderá ser salvo por conta própria. Ele precisa de Jesus. O pecador, se pudesse ser salvo pelos seus próprios recursos, pelos seus próprios esforços, a salvação seria uma obra meritória. E tem muita gente fazendo isso. Ah, eu vou fazer aquilo outro, para ganhar o favor de Deus. Não vai ganhar nunca. Porque quem salva o homem do pecado é Jesus Cristo. E a quarta e última coisa, irmãos, se chama aí, versículo 10, criado. E eu quero aqui encerrar perguntando, você que veio aqui nessa noite, para que você foi criado? Ah, não, eu fui criado para me casar com a fulana de tal. Ah, eu fui casado, eu fui criado para me casar com fulano de tal, porque eu gosto dele, e a gente começou a namorar. Mas com que finalidade Deus te colocou aqui neste mundo? Com que finalidade Deus te salvou? Tem pessoas, irmãos, que estão na igreja, mas que ainda não passou pela mente dela porque ela está aqui. São pessoas que estão na igreja, mas que continuam perdidas. Aí você pode me perguntar, mas pastor, isso existe? Se realmente você ainda não teve um encontro real com o Senhor, você continua perdida, você continua perdido. Sabe por quê? Quem é que escraviza o homem nos prazeres deste mundo? Quem é? Satanás. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe que atua nos filhos da desobediência. Então, enquanto eu não entender que eu fui salvo pelo amor de Deus para servir ao Senhor Jesus Cristo, eu continuo rebelde.
eu continuo ainda sendo guiado por esse príncipe da potestade do ar, chamado Satanás, que vem para 3 coisas na minha vida, na sua e nas nossas vidas: matar, roubar e destruir. Mas então onde está o mal, o erro? É que eu estou ouvindo isso, é que eu sei que eu preciso mudar, é que eu sei que eu preciso entregar a minha vida ao Senhor, ter intimidade com Ele, mas continuo escravo das coisas que eu fazia antes. E não houve mudança dentro de mim. E eu continuo ainda, aonde? Dentro da igreja, mas perdido. Sabe o que é que Satanás diz? Quando vai à presença de Deus? Já pensou aí, o Senhor observasse o pastor Zé Roberto, lá da Missão Ágape, homem íntegro. Ele anda fazendo umas coisas que o Senhor não sabe. Ele faz isso. Não, mas ele é pastor da Missão Ágape. Observa o que ele faz. É isso que o diabo faz. Ele arma a cama para você se deitar. Aí você se deitou, achou confortável. Aí ele vai à presença de Deus e diz assim: está todo domingo lá na igreja, mas vê o que é que ele está fazendo. Vê o que ela está fazendo. O diabo vai, e o evangelho é envergonhado por minhas atitudes, por nossas atitudes. Sabe por quê? Porque eu não nasci de novo. Porque o crente que nasceu de novo não faz mais isso. Por isso que Paulo diz: outrora ele vos deu vida, estando vós mortos nos delitos e pecados, nos quais outrora, ou seja, em outro tempo, você andava assim, mas agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Aí vai se cumprir o versículo 10 na sua vida, na minha vida e nas nossas vidas. Veja aí. Pois somos feitura dele. Dele quem? De Deus. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Nós temos que viver uma vida, irmãos, nesse mundo caído, que quem olhar para você, você não precisa estar de paletó e gravata para alguém dizer: esse é um crente. Você não precisa estar com as axilas cheias de pelo, ou as pernas cheias de pelo, para alguém identificar que você é da igreja tal. Mas é o caráter de Cristo na sua vida, na minha vida, que vai testificar se realmente você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Amém? Não vai adiantar você fazer cursilho. Não vai adiantar você trabalhar. Você pode trabalhar em 300. Você pode fazer 30 ou mais encontros de casais, Olimpíada, tudo isso. Mas se você não tiver um encontro real com Cristo, você vai chegar no último dia lá com o seu currículo. Olha aqui quantos trabalhos que eu fiz. O Senhor vai dizer: impressionante. Mas onde está que você foi salvo, restaurado por Cristo? Cadê a assinatura de Cristo? Não tem não, eu fiz tudo por conta própria. Aqui não entra. Porque você precisa ser salvo, restaurado por Cristo, para que você possa ter vida, e vida com abundância. Amém? Vamos nos colocar de pé. E eu queria perguntar para você aqui nesta noite: